Hoje a gente vai falar sobre salários, custo de vida e poder de compra do Brasil, de Portugal e da Alemanha. Então vamos comparar aí o salário de várias profissões nos 3 países, comparar com os respectivos gastos que você vai ter se você morar em cada um deles e ainda vamos ver quantas horas de trabalho você vai precisar para adquirir aí alguns itens que eu separei aqui nesses 3 lugares. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Débora e eu moro aqui na Alemanha desde 2020, mas antes disso eu morei 7 anos em Portugal. Nesse canal eu compartilho as minhas experiências como imigrante, dou dicas e informações para você que quer vir morar aqui, faço vlogs também do meu dia a dia, enfim, tem de tudo um pouco. Então se você se interessa aí por esses temas, considere se inscrever nesse canal para fazer parte dessa comunidade também. Antes da gente falar sobre custo de vida e poder de compra, a gente precisa falar primeiro dos salários, porque eles dois se relacionam diretamente com quanto as pessoas ganham. Não adianta o custo de vida de um lugar ser super baixo se os salários também são super baixos e vice-versa. Então vamos começar aí falando sobre essa questão salarial, que é o que vai ser o nosso ponto de partida. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre várias profissões e o quanto cada uma delas recebe aqui na Alemanha. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir depois se você quiser. Mas aqui eu separei só 10 profissões pra gente poder aí comparar o salário delas. Todas as informações que eu for dar aqui sobre os salários vão ser baseadas no salario.com.br para os salários do Brasil, jobted.pt para os salários de Portugal e stepstone.de para os salários da Alemanha. Todos esses links vão estar aqui na descrição do vídeo, então se você quiser aí depois pesquisar quanto que a sua profissão ganha nesses 3 países, é só ir lá e acessar. Então começando por faxineira, esse é um emprego que muita gente tem e muitas casas no Brasil também contratam esse tipo de serviço regularmente, mas em Portugal e aqui na Alemanha não é tão comum assim. O salário médio de uma faxineira no Brasil é de R$ 1.480, em Portugal é de 820 euros por mês e na Alemanha é de 2.475 euros por mês. Já aqui a gente consegue ver uma diferença aí bem grande dos números, mas como eu falei antes, tudo isso é relativo. A gente precisa calcular o custo de vida de cada país para poder a gente ter uma real noção se aquilo é um bom salário ou não, e a gente já vai fazer isso daqui a pouco. Além disso, todos esses valores que eu vou dizer aqui são valores brutos, ou seja, antes de descontar os impostos. Então tenha em mente que, além disso ser só uma média salarial, o que significa que tem gente que ganha muito mais, assim como tem gente que ganha muito menos, porque depois ainda é descontado os impostos, que aí vai variar de país para país, o quanto você ganha, enfim. Isso tudo aqui serve só pra gente ter aí uma base, pra gente ter uma noção de quanto é que se ganha nesses 3 países. Continuando aqui nas profissões, a próxima que eu escolhi foi a de garçom. No Brasil, um garçom ganha aí, em média, R$ 1.635 por mês. Em Portugal, 780 euros e na Alemanha, 2.600 euros. Já uma secretária ganha aí mensalmente R$ 1.595 no Brasil. Em Portugal, 880 euros e aqui na Alemanha, 2.975 euros. Um mecânico de carros ganha aí mensalmente no Brasil R$ 1.877 por mês. Em Portugal, 990 euros e aqui na Alemanha, 3.317 euros. Um professor ganha aí no Brasil mais ou menos uns R$ 2.970 por mês, 1.640 euros em Portugal e 4.508 euros aqui na Alemanha. Já o enfermeiro ganha aí mais ou menos R$ 4.015 por mês no Brasil, 1.370 euros em Portugal e 2.708 euros aqui na Alemanha. Um engenheiro civil no Brasil ganha aí em média R$ 8.268 mensalmente. Em Portugal ele ganha 1.580 euros e aqui na Alemanha 4.440 euros. Já quase acabando aí a nossa lista, vem um advogado que ganha em média R$ 4.925 por mês no Brasil, 2.110 euros em Portugal e 5.250 euros aqui na Alemanha. E por último, um médico ganha mais ou menos aí no Brasil R$ 8.950 por mês. Já em Portugal ele ganha 3.510 euros e aqui na Alemanha 8.017 euros por mês. Olhando assim, de cara, a gente já tem aí a sensação que aqui na Alemanha se paga muito mais, mas a gente também tem que ter em conta os impostos, como eu falei. Isso vai variar muito, então não tem como eu dizer aqui os valores finais já com esses impostos descontados. Porém, só pra gente ter aí uma base, no Brasil, os impostos que são descontados aí automaticamente do seu salário são de 7,5% a 14% pro INSS, 8% pro FGTS e a retenção na fonte do imposto de renda fica aí entre 0% a 27,5% do seu salário, totalizando aí algo entre 15,5% até 49,5% de impostos. Enquanto em Portugal é descontado sempre 11% do seu salário para a Segurança Social e entre 0% a 41,4% de retenção na fonte do imposto de renda. Ou seja, de impostos que vão ser descontados aí automaticamente vai ser aí algo entre 11% e 52,4%. Já que na Alemanha é descontado quase 20% só de imposto para benefícios sociais. Então, dentro desses 20%, 7,3% são para o seguro de saúde, 1,3% para o seguro-desemprego, 1,7% para o seguro de cuidados, para caso você tenha aí algum acidente e fique inválido, e 9,3% para
a aposentadoria. E além disso, ainda tem a retenção na fonte do imposto de renda, que varia aí entre 14% a 45%, totalizando aí algo entre 33,6% até 64,6% só de imposto. Isso mostra que sim, os salários da Alemanha são consideravelmente mais altos, mas os impostos também. Agora que a gente já fez aí esse paralelo de salários entre várias profissões, vamos falar sobre os salários mínimos de cada país, porque nem todo mundo tem essas profissões que eu mencionei aqui, né? Então, para você conseguir ter uma ideia aí de quanto que você poderia ganhar, independente da profissão que você tiver, vamos considerar aí o mínimo por lei. No Brasil, esse valor aumentou aí em 2024 e ficou ali em R$ 1.412 por mês, o que dá mais ou menos R$ 5,88 por hora. Já em Portugal também subiu e ficou ali em 820 euros por mês, o que dá mais ou menos R$ 4,66 por hora. E aqui na Alemanha não tem salário mínimo mensal, só tem o por hora, e agora em 2024 também aumentou e ficou ali em 12,41 euros por hora. Dito isso, vamos passar então para o custo de vida em cada país. Eu acabei de gravar um vídeo sobre o custo de vida aqui na Alemanha com os preços atualizados de 2024, então se você quiser saber esses valores em detalhes, o link do vídeo vai estar aqui embaixo para você assistir depois, mas eu vou falar aqui dos custos baseado no site Numbeo, que é um site que compara aí o custo de vida e várias outras coisas de vários lugares. Lembrando que, obviamente, esses valores são totalmente relativos, você pode morar em um dos 3 países e ter um custo de vida totalmente diferente, tanto para cima quanto para baixo, enfim. Mais uma vez, é só pra gente ter aqui uma noção das coisas. Segundo o site Numbeo, o custo de vida mensal no Brasil para uma família de 4 pessoas gira em torno ali dos R$ 10.028 sem o aluguel. E para uma pessoa solteira fica em R$ 2.818 sem o aluguel. Em Portugal, o valor para essa mesma família fica ali em torno de 2.317 euros por mês sem o aluguel. E para uma pessoa solteira fica ali no valor de 656 euros por mês também sem o aluguel. Já na Alemanha, esse valor para uma família de 4 é de 3.215 euros sem o aluguel. E para uma pessoa solteira, 952 euros também sem o aluguel. Eu, pessoalmente, diria que esses valores aí estão um pouco acima do normal. Eu tenho certeza absoluta que tem muita gente nos 3 países que estão vivendo muito abaixo desses números, mas esse site aí acaba fazendo uma média, então por isso é que saem esses valores. Eu vou deixar todos esses links aqui embaixo na caixa de descrição e é interessante vocês darem uma olhada depois, porque além dele falar do custo de vida, ele também mostra em detalhes os valores de várias coisas. Como, por exemplo, quanto custa uma refeição no restaurante, um café numa cafeteria, 1 litro de leite no mercado, roupas, transporte público, enfim, muita coisa. Agora que a gente já falou sobre salários e sobre custo de vida, vamos passar então para o poder de compra. Eu selecionei 5 itens para a gente comparar aí os preços nos 3 países e fazer esse paralelo com o salário mínimo, para poder a gente saber aí quantas horas a gente vai precisar trabalhar para adquirir aquele item. A primeira coisa que eu escolhi foi o iPhone 15 Pro, que atualmente, né, em janeiro de 2024, é o topo de linha da Apple. No Brasil, ele tá custando no próprio site da marca R$ 9.299, que corresponde aí a 1.582 horas de trabalho. Em Portugal, ele tá custando 1.249 euros, que são 268 horas de trabalho. E aqui na Alemanha, ele custa 1.199 euros, um pouquinho mais barato que em Portugal, e isso corresponde aí a umas 97 horas de trabalho. O segundo item dessa lista é o Samsung Galaxy Watch 6, nossa, difícil de falar isso, que, se eu não me engano, também é o topo de linha, né, da Samsung atualmente. No Brasil, ele custa R$ 1.619, que são mais ou menos 275 horas de trabalho. Em Portugal, ele tá saindo no valor de 260 euros, que correspondem a 56 horas de trabalho. E por fim, aqui na Alemanha, ele tá custando 319 euros, um pouquinho mais caro aí que em Portugal, que dá aí umas 26 horas de trabalho. O terceiro produto escolhido foi o notebook da Asus, que no Brasil tá custando R$ 6.299, que no caso são 1.071 horas de trabalho. Em Portugal, ele tá custando 1.799 euros, que são mais ou menos aí 386 horas de trabalho. E aqui na Alemanha, você encontra ele por 1.499 euros, bem mais barato que em Portugal, que dá aí mais ou menos umas 121 horas de trabalho. Quarto produto, Smart TV de 55 polegadas da Samsung. No Brasil, ela tá saindo aí por R$ 6.098, que são aproximadamente 1.037 horas de trabalho. Em Portugal, ela tá custando 1.199 euros, que são aí umas 257 horas de trabalho. E na Alemanha, custa 1.599, bem mais caro aí que em Portugal, que são mais ou menos 129 horas de trabalho. Por último, eu trouxe aí o tênis Van Old School, aquele clássico que inclusive eu tô querendo comprar, que no Brasil tá custando R$ 400, ou seja, 68 horas de trabalho. Em Portugal, tá custando 80 euros, que são aí 17 horas de trabalho. E por fim, aqui na Alemanha também tá custando 80 euros, mas são aí 6 horas e meia de trabalho. Agora me conta aqui embaixo o que é que você achou disso tudo, né? Dos salários, do custo de vida, do poder de compra. É claro que esses fatores não devem
ser os únicos levados em consideração quando você pensa, né, onde você vai morar, mas não vamos negar que isso também é importante, né? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like e um comentário aqui pra mim. Se inscreve no canal também se você quer ver aí mais conteúdos assim desse gênero. E não esquece de dar uma olhada no vídeo de custo de vida aqui na Alemanha em 2024. Eu falei aí os preços atualizados, né? Falei de quanto que eu pago de contas, supermercados, enfim, muita coisa. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!